Sejam bem-vindos ao Conto Raso Story. Ela era invisível. Um fantasma em sua própria vida. Limpava, servia, desaparecia nos corredores. Até que ele, um homem de poder absoluto, finalmente a viu. E tudo mudou. E se você ama romances sombrios, já se inscreve no canal e ativa o sininho, porque aqui, toda história vai mexer com você. O que começou como um amor proibido virou uma teia de segredos, espionagem e traição. Nesta história, ninguém é quem parece ser. Então se prepara, porque o que vem a seguir vai te prender até o fim. Antes de começar, me conta. De que cidade você está assistindo? Comentou. Agora sim, vamos lá. A chuva caía em cascata pelas janelas do apartamento cobertura, no topo do prédio mais alto de Manhattan. Lena Duval observava as gotas escorrerem pelo vidro, refletindo as luzes da cidade que se multiplicavam pela noite e, por um breve momento, permitiu-se respirar. Apenas respirar. Ninguém a via. Ninguém nunca a via. Aos 27 anos, Lena havia se tornado um fantasma dentro da casa de Silas Lennox. 3 anos limpando, arrumando, cozinhando, lavando e desaparecendo nos corredores daquela fortaleza de vidro e aço. 3 anos existindo, mas sendo invisível. Exatamente como ele, seu patrão, seu senhor, seu torturador silencioso, queria. Silas Lennox era o tipo de homem que não se esquecia. Ninguém o fazia. Com 42 anos, ele dominava o mercado financeiro de Nova York com o mesmo rigor com que dominava a própria vida, sem margem para erro, sem emoção, sem fraqueza. Seu cabelo castanho acinzentado, sempre perfeitamente penteado, e aqueles olhos azuis acinzentados que pareciam dissecar tudo e todos à sua volta, transformavam-no num ser inacessível. Aristocrático. Frio. Impossível. Mas Lena guardava um segredo no peito, um vidro afiado prestes a rasgar sua carne por dentro. Ela o desejava. Desesperadamente. De um jeito que a consumia nos momentos em que passava por sua porta, vendo-o imerso em teleconferências, com a mandíbula tensa e a concentração absoluta. De um jeito que a destruía lentamente, todas as noites, quando ouvia seus passos pesados pelo corredor, sabendo que ele estava ali, tão perto e tão distante que parecia ficção. Ele a tratava exatamente como aquilo que ela era, a empregada. Às vezes, nem a olhava diretamente. Quando fazia, era apenas para emitir instruções, sempre com a frieza de um homem falando com uma máquina. Lena, retire os pratos. Lena, o café não está na temperatura correta. Lena, a roupa de cama não foi bem passada. Lena, mas nunca por favor. Nunca o reconhecimento de que ela era humana. E, ainda assim, ela continuava. Porque o aluguel em Nova York era uma sentença de escravidão, porque seus pais, na França, dependiam dos dólares que ela enviava religiosamente, porque o mundo não tinha uso para uma mulher como ela, bonita demais para ignorar, frágil demais para confiar, vulnerável demais para proteger. Naquela noite, enquanto esperava a janela, Lena ouviu a porta principal se abrir com a precisão de um relógio. 19h45. Silas sempre chegava à mesma hora. Sempre. Como se o universo girasse em torno de seu cronômetro. Os passos dele ecoaram pelo piso de madeira nobre. Lena virou-se, o coração acelerado de uma forma que a envergonhava. Ele entrou na sala de estar ainda com o casaco escuro e imediatamente soltou a gravata com um movimento único, quase violento. Havia tensão em cada músculo de seu corpo. Algo havia acontecido. Lena. A voz dele era profunda, cortante, exigente. Onde você está? Ela saiu das sombras da cozinha, as mãos tremendo levemente, esperando ter feito algo errado. Mas, quando se aproximou, viu o que ainda não havia notado. Aqueles olhos azuis, normalmente frios como vidro, continham uma breve faísca de algo que poderia ser, talvez, desespero. Sim, Sr. Lennox? Perguntou, mantendo a voz baixa, submissa, como era seu papel naquela casa. Ele a estudou por um instante, um breve momento que pareceu uma eternidade. O olhar dele deslizou por seu rosto, suas mãos, seu corpo, como se a visse pela primeira vez. Como se, de repente, ela deixasse de ser invisível. Prepare meu jantar. Algo forte. Ele começou a caminhar, mas pausou. Lena, não é necessário que você saia hoje. Fique, por favor.
A palavra por favor caiu como uma bomba. Ele nunca havia dito aquilo. Nunca. E, naquele instante, enquanto Lena observava sua silhueta desaparecer pelo corredor, seu coração começou a acreditar em algo perigoso, que talvez, apenas talvez, ele também a visse. Aquela noite marcaria o começo do fim. O momento em que a invisibilidade de Lena terminaria. E nada, absolutamente nada, permaneceria igual. Minutos depois, o ritual de todas as noites começou. Lena desceu à cozinha e preparou o jantar com as mãos trêmulas. Tentava se concentrar nas tarefas, no corte preciso da carne, no molho espesso fervendo devagar, na mesa impecavelmente posta, mas a mente voltava sempre àquela palavra. Por favor. Era impossível ignorar. Ela ficou sentada na beira da cama de serviço, os dedos entrelaçados, sentindo o coração bater como se quisesse escapar. Tentou se convencer de que aquilo não significava nada, apenas educação tardia de um homem cansado demais para ser cruel. Mas o modo como ele havia dito aquilo, havia algo diferente. Um cansaço, sim, mas também uma brecha. Uma rachadura no gelo que o envolvia. Pouco depois, ela ouviu o som distante da porta do escritório se fechar. Era o momento em que sempre começava o jantar. Lena ajeitou o avental e desceu as escadas em silêncio. O aroma da carne ao vinho já tomava conta da cozinha. Preparou a mesa com precisão, talheres alinhados, guardanapos dobrados como sempre. Mas, dessa vez, suas mãos tremiam. Quando ele surgiu no vão da porta, ainda com as mangas arregaçadas e o olhar sombrio, Lena sentiu o ar rarear. Seu jantar está pronto, Sr. Lennox, murmurou. Ele assentiu em silêncio e se sentou. O som dos talheres cortando o silêncio era quase insuportável. Por instinto, ela se manteve à distância, observando de longe como sempre fazia. Mas então, ele ergueu os olhos. Você não vai se sentar? Perguntou, sem olhar diretamente. Ela congelou, confusa. Senhor? Digo, para descansar um pouco. Você parece cansada. A voz dele soou diferente, quase humana. Ela forçou um sorriso tímido, sem saber o que responder. Obrigada, senhor, mas ainda há coisas a fazer. Ele apenas acenou, mas não voltou a comer. Ficou olhando o vinho na taça, girando devagar, como se buscasse uma coragem invisível no fundo do copo. Você mora aqui há quanto tempo, Lena? Perguntou de repente. A pergunta a pegou de surpresa. Quase 3 anos, senhor. 3 anos, repetiu ele, baixo, como se estivesse fazendo as contas de um tempo perdido. E eu nunca perguntei nada sobre você. Ela baixou os olhos. Não era necessário, senhor. Sila soltou um riso breve, sem humor. Eu imagino que não. O jantar prosseguiu em silêncio, mas não era o mesmo silêncio de sempre. Era outro, mais denso, mais vivo. Lena sentia o olhar dele, mesmo quando fingia não notar. Cada gesto, cada respiração parecia carregado de algo novo, algo que ela não sabia nomear. Quando terminou, ele se levantou e pousou a taça sobre a mesa. Estava ótimo, disse, a voz rouca, quase hesitante. Ela se apressou em recolher os pratos, mas, antes que pudesse virar-se, ouviu novamente. Lena, boa noite. Boa noite. Outra palavra que ele nunca havia dito. Lena ficou parada por um instante, olhando para o corredor vazio. Sentia que algo havia mudado, não apenas nele, mas nela também. A semana que se seguiu foi uma dança de contradições que desafiava todas as regras que Lena havia estabelecido para si mesma. Silas começou a notar. E, notavelmente, ele parou de fingir que não havia ninguém ali. Bom dia, Lena. Foi o que ele disse na terça-feira, enquanto ela preparava o café da manhã. Uma frase simples, banal, mas carregada de um peso que fez o coração dela disparar. Ninguém a cumprimentava pela manhã. Ninguém a saudava como se fosse uma pessoa que merecesse ser vista. Ela congelou, a mão ainda segurando a xícara de porcelana branca, a sua favorita, sem que ele soubesse. Bom dia, Sr. Lennox, respondeu, num sussurro cuidadoso. Ele estava vestido apenas com a calça de pijama cinza e uma camiseta branca ajustada, que delineava cada músculo definido do peito e dos ombros. Os cabelos ainda estavam despenteados, uma raridade. Silas Lennox, o homem que controlava tudo,
havia saído de seu quarto com uma imperfeição. E essa imperfeição a perturbava mais do que ela queria admitir. Você dormiu bem? Perguntou ele, sentando-se no banco da cozinha, observando-a com aqueles olhos que agora não desviavam mais. Era como se vê-la tivesse se tornado uma obsessão recém-descoberta. Lena sentiu o calor subir pelo pescoço. Sim, senhor. Obrigada por perguntar. Silas. Ele ajustou a mandíbula. Chame-me Silas. A frase pairou no ar como um cristal prestes a se quebrar. Chamá-lo pelo primeiro nome era uma intimidade, uma infração na hierarquia estabelecida há 3 anos. O rosto dele manteve-se controlado, mas seus olhos, aqueles olhos azuis que guardavam solidão antiga, suplicavam. Lena colocou a xícara de café diante dele com as mãos tremendo. Não posso fazer isso, Sr. Lennox. Seria inapropriado. Ele tomou um gole de café e um leve sorriso, quase imperceptível, cruzou seus lábios. Então ela ainda existe. A minha funcionária ainda obedece às regras. Sempre, senhor. Mas, naquela noite, quando ele não podia vê-la, Lena sussurrou seu nome pela primeira vez. Silas. Sozinha, em seu quarto modesto, separado do resto da mansão, ela repetiu. Silas. 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 Como se pronunciar seu nome criasse uma ponte entre os mundos deles. Os dias avançaram em pequenos gestos que reescreviam sua rotina. Silas começou a aparecer na cozinha enquanto ela preparava o jantar, algo que nunca havia feito antes. No início, apenas para pedir algo. Depois, apenas para estar lá. Havia algo diferente em sua presença. Ele permanecia em silêncio, às vezes encostado no balcão, observando-a cortar os legumes, o olhar fixo, absorto. Às vezes, fazia perguntas banais, sobre o tempo, o mercado, o trânsito, mas a voz, sempre baixa, carregava uma intenção disfarçada. Era como se cada palavra fosse um teste, um fio lançado para medir até onde podia ir sem quebrar o frágil equilíbrio entre patrão e empregada. Lena, por sua vez, se dividia entre o dever e o perigo. Não sabia mais onde terminava sua prudência e começava sua curiosidade. Às vezes, quando ele se aproximava demais, podia sentir o perfume amadeirado de seu colarinho e a lembrança do toque dele pairava na pele por horas. Ela odiava isso. Odiava o poder que aquele homem começava a exercer sobre partes de si que ela acreditava já terem se endurecido para sempre. O que você gosta de fazer? Perguntou ele, na quinta-feira, enquanto ela cortava legumes com precisão. Desculpe, senhor? Nos seus dias de folga. Antes de trabalhar para mim. O que você gostava de fazer? Lena pausou. Ninguém jamais perguntara isso antes. Eu gostava de desenhar, admitiu, baixo. Pintura a óleo. Paisagens. Pessoas. Silas inclinou a cabeça, interessado. E por que parou? Porque a vida acontece, senhor. E a vida não costuma deixar espaço para a arte. Ele ficou em silêncio por um instante, observando o movimento firme das mãos dela sobre a tábua de corte. Mostre-me. Não há nada para mostrar, senhor. Vendi meus materiais quando cheguei a Nova York. Não há dinheiro para distrações. Ela não olhou, mas sentiu a reação, uma contração imperceptível, como se tivesse ferido algo que ele guardava bem protegido. E, ainda assim, por um instante, os dois ficaram ali, partilhando o mesmo ar, o mesmo silêncio denso. Naquela noite, enquanto guardava a louça, Lena ouviu o som distante do piano vindo da biblioteca. Era raro. Ele não tocava meses, talvez anos. A melodia era grave, melancólica, como se ele conversasse com um fantasma que ela não podia ver. Ela parou na escada, ouvindo. E entendeu, sem palavras, que aquele homem solitário, por trás do controle, escondia uma dor que o mantinha preso. No dia seguinte, algo mudou novamente. Quando ela entrou na biblioteca para limpar, encontrou uma tela em branco encostada à parede. Pincéis novos. Tintas. Um cavalete. Tudo arrumado com precisão cirúrgica. Um cartão branco repousava sobre a mesa, apenas seu nome escrito, Lena. O mundo pareceu girar devagar. Ela ficou ali, imóvel, o coração batendo rápido demais. Aquilo não era apenas generosidade. Era um gesto íntimo, silencioso, quase confessional. Mais tarde, o encontrou na biblioteca, lendo como fazia todas as noites,
a gravata desatada e uma taça de uísque na mão. Silas, você não deveria ter. As palavras falharam. Você disse que vendeu por falta de dinheiro, respondeu sem levantar o olhar do livro. Eu tenho dinheiro. Então agora não é mais uma questão de dinheiro. Ela respirou fundo, tentando se recompor. Você é meu patrão. Isso é demais. Ele abaixou o livro lentamente. Talvez eu já tenha passado muito tempo sendo apenas seu patrão. Talvez queira ser algo mais. Para você. Lena ficou sem ar. As palavras dele pareciam simples, mas carregavam o peso de algo que poderia mudar tudo. O silêncio que se seguiu foi absoluto. Ela sentiu o universo se inclinar. Sabia que aquele homem poderoso, aquele ser de gelo e controle, havia oferecido uma abertura. Uma possibilidade. Um risco. Nos dias seguintes, cada olhar se tornava mais denso, cada toque acidental deixava rastros. Ele começou a se aproximar mais, falando baixo, pedindo opinião sobre coisas triviais, uma nova pintura para o corredor, a escolha de um vinho, a cor das cortinas. Lena sabia que era um pretexto. E, ainda assim, não conseguia resistir à atenção. À noite, voltava para o pequeno quarto com o coração pulsando forte demais. Pintava escondida, quando ninguém via. As primeiras pinceladas eram inseguras, tremidas, mas logo as cores começaram a surgir, quentes, vivas, quase indomáveis. Era como se a arte, e não as palavras, dissesse o que ela não ousava admitir. Silas via, claro. Ele percebia cada sombra de mudança, e um sorriso discreto, o primeiro verdadeiro que ela já vira nele, passou a surgir de vez em quando, nos momentos mais improváveis. Mas quanto mais próximos ficavam, mais o medo se infiltrava em Lena. O medo do que aconteceria se alguém visse. O medo do que ela se tornaria se deixasse aquele sentimento crescer. E, no fundo, o medo de perder o pouco controle que ainda restava sobre si. Havia um problema. E ele chegaria mais rápido do que ela esperava. Cassandra Vale era exatamente o tipo de mulher que Lena deveria ter previsto nos cálculos que não fez. Ela era a ex-noiva de Silas, uma mulher de 41 anos, magra como uma lâmina, com cabelos loiros platinados e aquele tipo de beleza que nascia de cirurgias discretas e herança generacional. Chegou em uma terça-feira de manhã, sem avisar, como alguém que ainda acreditava ter direito de entrar em qualquer lugar onde Silas estivesse. Lena a viu primeiro pelas câmeras de segurança da entrada. Sua mão congelou ao cortar o pão do café da manhã. Silas, querido, onde você está? A voz de Cassandra atravessou o apartamento como um instrumento afiado, cada sílaba repleta de familiaridade e posse. Ele saiu de seu escritório momentos depois, e Lena observou, através da porta entreaberta da cozinha, o que acontecia. Cassandra. Não havia alegria em sua voz, apenas controle. Não esperava você em Nova York. Você não responde minhas ligações, Silas. Ela se inclinou para beijá-lo nos lábios, mas ele desviou, oferecendo apenas a bochecha. Uma pequena rejeição, mas Lena viu. Percebi que você está diferente. Estou bem. Você está com alguém. Cassandra não estava perguntando. Era uma acusação fria, certeira. Eu sinto uma presença diferente. O coração de Lena disparou. Não é qualquer mulher, continuou Cassandra, estreitando os olhos. Há algo novo em você, Silas. Sua voz, seu olhar, até o modo como fala mudou. Meu Deus, não me diga que agora existe alguém no seu coração. Silas desviou o olhar, o maxilar contraído. Isso não é da sua conta, Cassandra. Você está cometendo um erro, ela rebateu, a voz misturando preocupação e ameaça. Eu vim aqui porque recebi notícias. Seu negócio está em perigo. O consórcio quer sua cabeça. E você está aqui, distraído, deixando que uma mulher qualquer abale o controle que sempre teve. Silas caminhou até a janela, observando a cidade. Você deveria ir embora, Cassandra. Eu ainda me importo com você. Podemos consertar isso. Podemos consertar nós. Ela se aproximou. Nem sempre foi ruim, não é? Lena não conseguiu assistir mais. Voltou à cozinha, as mãos trêmulas, tentando ignorar o peso que se instalava no peito. Silas a desejava? Talvez. Mas ele a amava? Essa era uma questão muito diferente. Horas depois, quando Cassandra finalmente se foi,
Não sem antes pousar uma mão possessiva no ombro de Silas, ele procurou por Lena. Ela estava em seu quarto, arrumando uma mala. O que você está fazendo? A voz dele cortou o silêncio. Indo embora. Ela não o olhou. Cassandra tem razão. Eu sou um risco para você. Sua carreira, seus negócios, sua vida. Eu sou apenas. Apenas o quê? Ele entrou no quarto, fechando a porta atrás de si. Havia raiva, desespero, uma rachadura real em sua armadura. Termine a frase, Lena. Apenas o quê? Ela o encarou e viu a verdade. Ele tinha medo. Silas Lennox, o homem do controle absoluto, estava com medo de perdê-la. Apenas a empregada, senhor. Aquilo que sempre fui. Você nunca foi apenas empregada para mim. Ele se aproximou. Há 3 anos, você foi. Mas, há uma semana, começou a ser Lena. Minha Lena. E agora quer fingir que é racional, quando ambos sabemos que nada disso é racional. Lena o olhou, confusa. Não sabia o que havia mudado naquela semana, o que havia transformado um homem de gelo em alguém disposto a quebrar suas próprias regras. Mas ele sabia. Silas já a observava muito antes de perceber o que isso significava. Durante meses, talvez anos, ele havia justificado a si mesmo que era apenas precaução, câmeras instaladas para segurança, protocolos de rotina. Mas não era. Era curiosidade. Fascínio. Era o incômodo de vê-la se mover pela casa em silêncio, o modo como ela parava por segundos diante da janela antes de apagar as luzes, ou como segurava uma xícara de chá com as 2 mãos nas madrugadas frias. Pequenos detalhes que o perseguiam, mesmo quando ele tentava esquecê-los. Na tarde do dia em que tudo mudou para eles, o dia em que o por favor finalmente saiu de seus lábios, ela ainda não sabia que ele já a havia visto muito antes daquela noite. Foi quando ele ouviu sua voz através das câmeras de áudio, baixa, trêmula, carregada de algo que ele jamais havia permitido ouvir antes. Ela falava sozinha, acreditando estar invisível, desabafando com o vazio. Falava da falta do por favor, dos bom dia que ele nunca lhe deu. Falava do quanto estava cansada, de como já pensava em desistir, porque amar em silêncio doía mais do que qualquer ferida. Senhor Lennox, por que não me nota? Aquelas palavras atravessaram o gelo como nada antes havia conseguido. Ele a ouviu chorar. Ouviu o desespero contido, o medo, e o desejo. E naquele instante, o homem que se acreditava imune sentiu algo se partir por dentro. Não era piedade. Era pertencimento. Era o reconhecimento de um vazio que ela havia nomeado sem saber. Desde aquela tarde, ele entendeu que não poderia continuar fingindo. Por isso, quando chegou em casa naquela noite e a viu ali, tão próxima, tão real, a raiva que o dominou não era dela. Era dele mesmo. Raiva por ter sido covarde, por não ter tido coragem de olhar para ela como merecia. E então, pela primeira vez, ele permitiu que aquilo que vinha reprimindo escapasse. Lena baixou a mala, aproximou-se e tocou o rosto dele. O rosto de gelo que começava a derreter. Então vamos enfrentar isso. Juntos. Silas a beijou. Não com suavidade. Não com doçura. Mas com fome. Com desespero. Como um homem que passará uma eternidade no gelo e, finalmente, encontrava calor. Aquele beijo foi o ponto de não retorno. Mas Lena não sabia que Cassandra tinha um aliado dentro da casa. Que cada movimento seu e de Silas estava sendo observado. Que a mulher que acabará de sair pela porta principal já fazia as ligações que poderia os destruir. E que o verdadeiro jogo estava apenas começando. O que aconteceu quando ninguém estava olhando? Silas estava sozinho em seu escritório, as luzes apagadas, o monitor central iluminando o rosto dele. As câmeras exibiam cada canto da cobertura, como olhos que nunca dormiam. E então ele a viu. Lena, deitada na cama, sussurrando seu nome. Silas. A voz dela era um fio, frágil, quase inexistente, mas o suficiente para atravessar qualquer armadura que ele tivesse. Por um instante, ele parou de respirar. O homem que controlava impérios, que intimidava presidentes de bancos, estava ali, estático, observando uma mulher comum pronunciar seu nome com ternura e dor. E foi ali, diante daquela tela fria, que ele fez sua escolha. Decidiu que não suportaria mais apenas observá-la viver à margem de sua própria casa. Decidiu que seria visto,
E que haveria, de verdade. Quando o vídeo terminou, ele fechou o laptop lentamente. Um sorriso curto, quase imperceptível, tocou seus lábios. Não de triunfo, mas de rendição. Então é isso, murmurou para si mesmo. Você me venceu, Lena. E pela primeira vez em muitos anos, Silas Lennox sentiu algo que não sabia nomear. Algo perigoso. Algo vivo. Marcus Hyde era o tipo de homem que você não devia conhecer, e menos ainda cruzar o caminho 2 vezes. Aparecia quando a vida já estava ruim, e a transformava em uma catástrofe visual. Aos 35 anos, era um fotógrafo de investigação, contratado por esposas ricas e desconfiadas para provar traições, e por organizações criminosas para registrar aquilo que jamais deveria ser visto. Naquela semana, ele havia sido contratado por Cassandra Valley, poucas horas depois de ela sair do apartamento de Silas Lennox. O acordo era simples e obscenamente lucrativo, $50.000 por foto que comprovasse o envolvimento entre Silas e sua funcionária doméstica. Mais 50 se conseguisse algo mais íntimo. Mais 200.000 se encontrasse matéria-prima para a chantagem. Marcus posicionou suas câmeras em 7 pontos diferentes ao redor do prédio. Instalou um scanner de frequência que capturava conversas telefônicas. E colocou um rastreador no carro de Silas. O homem que sempre controlara tudo tornará-se previsível assim que Lena Duval entrou em sua vida. A primeira foto foi tirada numa sexta-feira à noite. Silas e Lena no terraço privado, sob o pôr do sol de Manhattan. Ele beijava o pescoço dela, as mãos explorando sua cintura. A imagem era arte pura, vulnerabilidade crua em um homem feito de gelo. Exatamente o tipo de foto que destruiria impérios se chegasse às mãos certas. Marcus enviou a imagem a Cassandra com uma mensagem simples. Primeira entrega. A resposta veio segundos depois. Mais íntimo. Mais comprometedor. Mas Marcus desconhecia um detalhe. Silas Lennox havia passado a vida inteira se preparando para ser traído. Seus seguranças eram os melhores de Nova York. Sua paranoia, meticulosamente cultivada. Na manhã seguinte, Jameson, o chefe de segurança, encontrou Marcus no telhado de um prédio vizinho, com a câmera ainda em mãos. Você vem comigo, disse, frio, com a mão apoiada na arma. O Sr. Lennox quer uma conversa. Meia hora depois, Marcus estava diante de Silas, no escritório. O ar estava pesado de fumaça. Silas fumava, algo que jamais fazia. Cada tragada era um sinal de nervosismo que ele não podia disfarçar. Você está trabalhando para Cassandra, disse Silas. Não perguntou. Constatou. Marcus pensou em negar, mas o olhar dele era o tipo que não admitia mentira. Sim. Ela me contratou para fotografar você. E a garota? Silas encostou-se na mesa, o cigarro entre os dedos. Quanto? Marcus listou os valores. Silas soltou um assobio baixo. Ela realmente quer me destruir. Pegou o copo de uísque e o girou entre os dedos. Muito bem, Hyde. Agora você tem uma escolha. Que escolha? Trabalha para mim. A voz dele era uma lâmina. Recebe o dobro do que ela te prometeu. Me diz tudo o que Cassandra planeja. Ou sai por aquela porta e descobre que perdeu tudo. Sua licença, suas contas, sua reputação, e talvez o resto. O fotógrafo engoliu seco. Eu entendo, Sr. Lennox. Silas assentiu. Ótimo. Então comece a falar. Marcus contou tudo. Cada detalhe. E enquanto falava, Lena entrou sem bater. Ela havia escutado o suficiente. Seu rosto carregava uma serenidade que Silas reconheceu, o tipo que só existe quando alguém decide enfrentar o inevitável. O Consortium também sabe sobre você, ela disse. Cassandra não age sozinha. Silas a encarou, o cigarro esquecido no cinzeiro. Como você sabe disso? Lena respirou fundo. Porque antes de te conhecer, eu não era apenas uma empregada. Eu trabalhava para a Polícia Federal. Fui enviada para te observar, para coletar informações sobre suas ligações com o Consortium. O silêncio que se seguiu foi uma implosão contida. Por um instante, Silas não era o homem no controle. Era apenas um homem traído, outra vez. Então você era uma infiltrada. No começo, sim. A voz dela era firme, mas os olhos tremiam. Mas há uma semana, deixei de fingir.
E isso me colocou contra todos os lados possíveis. Silas riu. Um riso baixo, quase insano. Perfeito. A agente infiltrada se apaixona pelo alvo. Cassandra vem de nossas ruínas. O FBI está atrás de mim. E eu. Ele a encarou. Eu ainda quero você. Antes que ela pudesse responder, o telefone tocou. Jameson, na entrada. Senhor, o FBI está aqui. Mandado de busca. Estão subindo. Silas fechou os olhos. Quando os abriu, havia decisão ali. Lena, vem comigo. Marcos, você fica. Diz a eles tudo o que sabe sobre Cassandra. Vai ser sua única chance de continuar vivo. Enquanto os passos ecoavam no corredor, Silas pegou a mão de Lena e a puxou para o interior do apartamento. Um corredor estreito que levava a um cômodo sem janelas. Lá, no escuro, cercados pela iminência da queda, ele perguntou: Você me ama? Lena demorou a responder. Mas quando falou, não havia hesitação. Sim. Até a destruição. O aposento secreto era exatamente como Silas, meticulosamente organizado, sofisticado e isolado do mundo. Ficava escondido atrás de um painel de madeira na biblioteca, um estúdio que revelava o verdadeiro homem por trás do empresário exemplar que todos conheciam. Havia documentos espalhados sobre mesas. Computadores com arquivos criptografados. E, nas paredes, uma série de quadros, cada um com fotografias de pessoas que Silas havia investigado, mapeado, monitorado. O que é tudo isso? Lena sussurrou, observando a constelação de rostos que pareciam formar um mapa da corrupção mundial. Minha vida anterior, Silas respondeu, trancando a porta atrás deles. Antes de eu fingir ser apenas um homem de negócios. Quando ainda trabalhava para a CIA. O chão não desapareceu sob os pés de Lena, mas quase. O homem que ela julgava um magnata envolvido em crimes financeiros era, na verdade, algo muito mais complexo e perigoso. Você ainda é agente? Tecnicamente, não. Ele se movia pelo aposento como um fantasma dentro da própria história. Saí da agência há 8 anos. Ou achei que tinha saído. Mas a CIA nunca solta completamente. Você vira um ativo dormente, um recurso que eles reativam quando precisam. Silas parou diante de um quadro com a foto de um homem que Lena reconheceu instantaneamente. Mikhail Volkov, uma lenda do crime internacional. Meu último trabalho, Silas disse, o olhar fixo na foto. Fui enviado a Moscou para me aproximar de uma mulher ligada a Volkov. O objetivo era chegar a ele através dela. Mas a mulher não era quem dizia ser. Quem era ela? Lena perguntou, a voz quase inaudível. Minha ex-noiva. Cassandra Vale. Descobri tarde demais que ela era agente dupla. Trabalhava para Volkov enquanto fingia servir a CIA. Eu estava cego. Apaixonado. E, quando percebi, já havia gente morta. Boas pessoas. Por minha causa. Lena se aproximou, pousando a mão no braço dele. E Cassandra? Desapareceu. Disseram que havia morrido numa operação na Chechênia. Mas 3 anos atrás, reapareceu. Viva. Intacta. E trabalhando novamente para Volkov. Fez um acordo com ele, o perdoou por tê-lo traído em troca de proteção. Desde então, tem feito o trabalho sujo dele. E agora veio atrás de você. Silas assentiu. Para me destruir. Queria confirmar se eu ainda tinha acesso a informações da CIA, se podia ser controlado outra vez. Quando percebeu que eu não cederia, me incriminou. Plantou provas, alimentou dossiês falsos. Agora o FBI está aqui por causa dela. Lena olhou ao redor, o raciocínio dela se costurando aos poucos. A CIA sabe disso. Mas alguém lá dentro está acobertando. É por isso que mandaram eu me infiltrar. Alguém do alto escalão está jogando dos dois lados. Silas a observou, e pela primeira vez, ela viu algo diferente em seus olhos, compaixão. Então somos 2 peões. Usados pelo mesmo tabuleiro. Não, Lena respondeu, firme. O que eu senti por você não foi missão. Eu não estava fingindo quando disse que o amo. Mas estava. Enquanto vivia aqui, com câmeras escondidas, relatórios diários. Silas. Eu entendo, ele interrompeu, com um gesto calmo.
Você fazia seu trabalho. E eu fazia o meu. Mas agora, o que vem a seguir é escolha. Ele se virou para o computador. Os dedos dele dançavam sobre o teclado com a precisão de quem havia feito aquilo por uma vida inteira. Estou quebrando protocolos da CIA. Entrando em arquivos que ninguém fora da agência deveria ver. E vou expor tudo, Cassandra, Volko, os infiltrados dentro da agência. Isso vai destruir você, Lena sussurrou. Provavelmente. Ele apertou Enter. O upload começou. Arquivos sendo replicados em servidores ocultos e enviados para jornalistas investigativos do mundo todo. Mas pelo menos a verdade vai sobreviver. Uma batida na porta da biblioteca congelou o ar. Senhor, os agentes querem revistar a biblioteca, anunciou Jameson, do outro lado. Silas olhou para Lena. A decisão já estava feita. Há uma saída pelo sistema de ventilação. Vai levá-la até o prédio vizinho. E você? Eu fico. Compro tempo. E quando provarem que fui armadilhado, desapareço. Você não pode enfrentar isso sozinho. Ele a beijou, um beijo que era despedida e promessa ao mesmo tempo. Você vai encontrar Derek Walsh, ex-parceiro meu na CIA. Único em quem confio. Entregue a ele este código. Ele digitou algo, e uma sequência de caracteres surgiu na tela. Com ele, Walsh poderá acessar as provas e limpar nossos nomes. As vozes no corredor se aproximavam. Lena, vá. Agora. Ela hesitou, mas, antes de entrar no túnel, murmurou. Eu o amo. Não como agente. Como mulher. Como alguém que vê você, e ainda assim o escolhe. Os olhos dele suavizaram. E isso me salva. A tábua se fechou atrás dela no instante em que a porta foi arrombada. Lena rastejou pelo duto escuro, o coração em disparada. Atrás dela, a voz calma de Silas ecoava. Senhores, cooperarei completamente. Mas quero meu advogado. Era a voz de um homem que esperara esse momento por anos. E quando Lena emergiu no prédio vizinho, tremendo, não de frio, mas de culpa e medo, soube que deixava para trás o único homem que havia significado algo real em toda sua vida. Ela tinha um último dever, encontrar Walsh. E garantir que o sacrifício de Silas não tivesse sido em vão. Derek Walsh morava em uma casa sem graça em Queens, o tipo de refúgio que ninguém olharia duas vezes. Parecia o esconderijo ideal de quem passará a vida inteira fugindo de holofotes. Lena o encontrou em uma taverna 3 quarteirões adiante, exatamente como Silas havia previsto. Derek era mais velho do que ela imaginava, 50 e poucos anos, cabelo grisalho, olhar cansado e cicatrizes que não vinham apenas de combates físicos. Quando ela sussurrou o código de Silas, algo nos olhos dele mudou. Reconhecimento. E medo. Você é a mulher, disse ele, chamando uma cerveja sem tirar os olhos dela. A mulher que o derrubou. Eu o amo. A voz de Lena saiu rouca, quase uma confissão. Derek soltou um riso baixo, sem humor. Amor é um luxo que pessoas como nós não podem bancar. Silas aprendeu isso da pior forma. O que você quer dizer? Ele estudou o rosto dela por alguns segundos antes de responder. Silas foi enviado para Moscou para se aproximar de Cassandra. Oficialmente, a missão era obter informações de Volko. Mas o trabalho real era outro. Ele estava investigando uma célula infiltrada dentro da própria CIA, agentes que vendiam informações para potências estrangeiras. Silas chegou perto demais da verdade, e alguém decidiu apagá-lo do tabuleiro. Cassandra era parte disso? Lena perguntou, quase sem voz. Cassandra era a isca, explicou Derek. Foi recrutada por Volko sem saber que Silas também estava sendo manipulado. Quando tudo deu errado, 7 agentes morreram. A versão oficial foi um tiroteio entre quadrilhas russas. A verdade é que foi uma limpeza interna. Lena sentiu o estômago se contrair. Ele me contou que Cassandra o traiu. Não exatamente. Ela foi traída primeiro. Quando Silas percebeu o que estava acontecendo, tentou salvá-la, e quase morreu por isso. Seu próprio supervisor o marcou como instável, disse ao diretor que ele havia falhado, que estava comprometido emocionalmente. E assim Silas desapareceu da CIA com o rótulo de recurso descartado. Então ele não saiu por vontade própria. Ninguém sai por vontade própria, querida,
Derek disse, com uma tristeza antiga. Só escolhemos correntes diferentes para usar. Lena ficou em silêncio por longos segundos. A revelação se encaixava com tudo: o controle, o isolamento, o medo que Silas carregava. Mas uma nova compreensão começou a crescer em seu peito, fria e devastadora. Meu supervisor, ela sussurrou. Ele sabia quem Silas era. Sabia que eu seria enviada para ele. Que eu acabaria me envolvendo. É provável, Derek respondeu. O amor sempre foi a vulnerabilidade de Silas. E agora, é a sua também. Lena levou a mão à testa, tentando raciocinar. O código que Silas me deu, ele disse que era prova para nos proteger. Derek negou com a cabeça. Não exatamente. Aquele código dá acesso a um servidor monitorado pela própria agência. Assim que você usá-lo, eles vão saber quem você é, e o que tentou fazer. Você será marcada como traidora. O sangue sumiu do rosto dela. Ele sabia disso. Sabia. Derek pousou a cerveja sobre o balcão. E mesmo assim, te deu o código. Porque no final, ele prefere que te persigam do que te matemática. É a maneira dele de te tirar do jogo antes que alguém o faça por ele. Lena ficou em silêncio. O bar girava ao redor, indistinto. Então ele me sacrificou. Não, Derek respondeu com firmeza. Ele está recusando ser sacrificado outra vez. E levando você junto, para um lugar onde ninguém possa tocá-los. Ele puxou uma pasta debaixo do balcão. Dentro havia passaportes, dinheiro em várias moedas, documentos com nomes que não pertenciam a ninguém, e, ao mesmo tempo, pertenciam completamente. Silas e eu preparamos isso há anos, contou Derek. Identidades falsas, fundos de fuga, contatos. Sabíamos que um dia o passado viria cobrar a conta. Ele o procurou antes? Lena perguntou, ainda tentando entender. Não. Mas me deixou instruções. Se algo acontecesse, eu deveria esperar por você. Disse que, quando o dia chegasse, você seria a única pessoa por quem ele valeria a pena quebrar as próprias regras. Derek empurrou os documentos na direção dela. Você tem 4 horas. Silas está sendo interrogado agora. Eles tentarão arrancar dele tudo: contatos, senhas, operações. Quando perceberem que ele não vai falar, virão atrás de mim. Então temos que nos mover agora. Você precisa se mover, ele corrigiu, tranquilo. Se eu sumir agora, eles entenderão que houve fuga planejada. Mas se eu ficar aqui, bebendo minha cerveja, serei apenas um velho aposentado. Quando vierem, vou fingir surpresa. Vou dizer que Silas apareceu, desesperado, e que eu o recusei. Eles vão te prender. Provavelmente. Ele sorriu, leve. Mas isso vai te dar tempo. E tempo é o único recurso que ainda temos. Lena se inclinou, encostando os lábios na bochecha dele, um gesto silencioso de respeito. Obrigada. Por ele. E por mim. Vá salvar aquele homem de gelo, disse Derek, com voz baixa. Porque se alguém neste mundo merece uma segunda chance, são vocês dois. Lena saiu da taverna com as mãos tremendo, mas o olhar decidido. Carregava passaportes, dinheiro e um destino codificado na memória, uma pista escondida em um dos últimos e-mails de Silas, uma citação de um romance que ambos amavam, sobre 2 amantes que fugiram para o sul da França. Mas antes de correr para ele, Lena sabia o que precisava fazer. Ela tinha que garantir que Silas escapasse do centro de detenção federal. E, para isso, teria que se tornar o tipo de mulher que nunca acreditou ser capaz de ser. Uma fugitiva. Uma traidora. Uma mulher disposta a destruir o próprio mundo, para salvar o homem que o havia desafiado primeiro. O Centro de Detenção Federal de Manhattan era uma fortaleza de concreto e vidro, projetada para conter monstros, e, ironicamente, também os homens que os caçavam. Lena conhecia aquele tipo de arquitetura. Já havia analisado dezenas de prisões como parte do treinamento do FBI. Sabia onde os corredores faziam curvas cegas. Sabia quais câmeras tinham zonas mortas. Sabia, acima de tudo, que não conseguiria tirar Silas dali sozinha. Ela foi até a delegacia onde Marcus Hyde estava sob proteção. Encontrou-o em uma sala reservada, prestando seu depoimento sobre Cassandra Valley, o acordo que Silas havia negociado para que ele não apodrecesse numa cela. Quando conseguiu isolá-lo num corredor, ela disse baixo:
Preciso de você. Marcos não hesitou. Absolutamente não. Eu já cumpri minha parte. Já entreguei tudo. Não vou. Vai sim, cortou Lena, a voz fria. Ou eu entrego a gravação da sua ligação com Cassandra. Aquela em que ela te paga para vigiar o próprio chefe. Marcos empalideceu. Você está me chantageando. Estou te dando uma chance de fazer a coisa certa. Ela o encarou sem piscar. É o que você sempre diz que quer, não é? Redenção. Pois bem, está aqui. Meia hora depois, Marcos havia feito o impossível. Hackeou o sistema de câmeras do centro de detenção e criou um loop de 7 minutos, tempo suficiente para que o impossível acontecesse. Silas seria transferido da cela para o interrogatório. Em algum ponto do trajeto, ele desapareceria. Lena vestiu o uniforme de um dos agentes. O outro era Jameson, o mesmo que, meses antes, havia facilitado o acesso dela ao apartamento de Silas, violando protocolos federais. Agora, ele pagava o preço. O plano era simples e suicida. Durante a transferência, Silas seria interceptado por 2 agentes federais que o levariam para a ala médica. De lá, seria transportado em um carro oficial. E então, o vazio. O improvável. A fuga. Lena observava tudo de um café em frente ao prédio, a câmera capturando cada movimento. Quando Silas apareceu, algemado, em um uniforme cinza de prisioneiro, o mundo pareceu parar. Ele estava abatido, com o rosto marcado pela vigília. Mas quando seus olhos encontraram os dos 2 agentes falsos, algo acendeu neles: reconhecimento. Esperança. A interceptação aconteceu como ensaiado. Um desvio rápido, uma porta lateral, passos firmes. Ninguém questionou. Em um prédio federal, todos presumem que outros sabem o que estão fazendo. Por um instante, parecia que o plano funcionaria. Mas o inferno sempre encontra um jeito. Silas havia sido rastreado, não por câmeras, mas por dentro. Seu supervisor, o mesmo que havia enviado Lena para espioná-lo, implantara há meses um rastreador biométrico em sua corrente sanguínea. Ele era parte de um programa experimental da agência, o Projeto Iniciativa. Controle absoluto sobre agentes classificados como instáveis. Assim que Silas deixou o perímetro da prisão, o sinal foi captado por satélite. E quando ele viu as viaturas surgindo na esquina, compreendeu. Eles nunca pretendiam deixá-lo livre. Vão embora, ordenou a Jameson, a voz baixa, tensa. Agora. Senhor, essa é sua única chance. Minha única chance é garantir que ela escape. Ele abriu a porta do carro. Lena! Gritou, sabendo que ela estava ouvindo, em algum ponto invisível. Eu te amo. Vai embora. Do alto do edifício, Lena viu. Viu o momento em que ele saiu do carro. Viu as viaturas cercando o cais. Viu as luzes azuis piscando sobre a água. E viu o homem que havia construído o império se render, não por fraqueza, mas por amor. Algo se rompeu dentro dela. O instinto de sobrevivência. A disciplina. O cálculo. Tudo. Ela correu. Desceu as escadas do prédio, atravessou a rua, e se lançou em direção ao cais. Não pensou. Apenas foi. Eu sou a agente especial Lena Duval, FBI. Gritou, mostrando o crachá quando os agentes a apontaram armas. Este homem é uma testemunha federal. Está sob minha custódia direta. Senhora, temos ordens do diretor. Ordens desatualizadas. Ela interrompeu com autoridade glacial. O protocolo foi alterado há 2 horas. Esse homem contém informações críticas sobre infiltrações na agência. Ele precisa ser transferido agora. Os agentes hesitaram. E bastou um segundo. Jameson arrancou o carro, freou em frente. Lena puxou Silas pelos braços algemados, empurrando-o para dentro. Ela saltou logo atrás. Vai, vai, vai! Gritou. O carro disparou em meio a sirenes. Mas o rádio já havia chamado reforços. Eles sabiam quem eram. Sabiam a placa, o modelo, o destino provável. Não havia mais volta. Silas a olhou no banco de trás, os pulsos ainda presos, o olhar de alguém que compreendia o peso daquilo. Você sacrificou tudo, murmurou. Lena segurou sua mão, firme. Exatamente como você fez por mim. As sirenes ecoavam por Manhattan,
engolindo a cidade. Dois fugitivos, o homem que acreditava no controle e a mulher que acreditava nele, agora corriam juntos em direção ao abismo. E naquele instante, ambos entenderam o que sempre haviam sido. Não santos. Não heróis. Apenas dois seres humanos que ousaram amar num mundo que chamava amor de crime. E, por isso, tornaram-se foragidos. O armazém abandonado em Red Hook parecia existir entre mundos, nem completamente dentro de Nova York, nem totalmente fora dela. Jameson os havia levado para ali, o refúgio perfeito enquanto cada câmera, cada transação de cartão de crédito, cada respiração deles era rastreada. Silas havia transformado o espaço em um quartel-general improvisado. Graças aos fundos de Derek e aos equipamentos furtados por Marcus, havia computadores, rádios criptografados, mapas marcando rotas de fuga em vermelho vivo. Temos talvez 12 horas antes que bloqueiem todos os portos, disse Silas, os dedos voando sobre o teclado. O rosto refletia a frieza que sempre retornava como armadura. Os aeroportos estão monitorados. Mas há um hidroavião no Hudson, de um oligarca russo que deve favores a Derek. Montreal em 2 horas. E depois? Lena perguntou, observando cada movimento dele. Havia algo de profundamente erótico naquele instante, vê-lo no seu elemento, como estrategista, predador, sobrevivente. Montreal é apenas uma parada. De lá, Quebec. Depois, uma cidade pequena na fronteira canadense, onde Derek deixou identidades falsas. Em seguida, Costa Rica, com novas vidas esperando. Lena suspirou, aproximando-se dele. Você já planejou tudo isso antes? Perguntou, hesitando. Planejou desaparecer comigo? Silas pausou, dedos suspensos sobre o teclado. Não respondeu. Não precisava. Cada gesto, cada contingência planejada, respondia por ele. Quando você entrou na minha casa, disse finalmente, com calma mortal, eu soube. Talvez não conscientemente. Mas algo em mim, a parte que passou anos construindo essas rotas de fuga e identidades, sabia que um dia eu as usaria para alguém. Para você. Lena o beijou. Um beijo que era desespero e certeza. Selava um pacto maior que o simples para sempre dos contos de fadas. Um para sempre que significava nunca voltar, nunca rever família, nunca ser a pessoa que havia sido. O tipo de final feliz que só os heróis sombrios conhecem, construído sobre os escombros de vidas antigas. O momento foi interrompido por Marcus, entrando em pânico. Temos um problema. Cassandra. Ela está em Nova York, com segurança privada, não federais. Pessoas de Volco. Ela está procurando por você. Silas manteve a frieza absoluta. Claro que está. Derek a deixou exposta. Ela precisa dele. E sabe que eu levaria você diretamente até ele. Então somos iscas, Lena compreendeu. Para encontrar Derek. Exato. Silas fechou os olhos por um instante, respirou fundo. E quando ela o encontrar? O telefone de Marcus tocou. Derek. A voz de Marcus vacilou, pálida como giz. Eles o têm. Cassandra está interrogando Derek. Onde? Silas apertou a mandíbula. Um depósito de navios em Sunset Park. Ele pede que você vá. Diz que fará um acordo com Cassandra, a vida dele pela sua. Lena segurou o braço dele, quase desesperada. Você não pode ir. É exatamente o que ela quer. Se você aparecer, vocês dois estão acabados. E se eu não for, Derek morre. Marcus, chamar reforço policial? Ela matará Derek antes que cheguem, respondeu Marcus. Silas fechou os olhos por um instante. Quando os abriu, havia apenas determinação, a mesma que Lena vira uma vez antes, naquele dia em que ele havia se oferecido a ela no escritório, prometendo mais que uma relação patrão-empregada. Vamos, disse, pegando uma arma do armário que Lena não sabia existir. Desta vez, não vamos fugir. Desta vez, vamos terminar. Enquanto dirigiam pelas ruas desertas de Brooklyn, ele explicou o plano, bruto, desesperado, quase impossível. Cassandra quer algo de mim. Que confirme que tenho códigos ativos para operações da CIA. Uma vez que isso esteja confirmado, não precisará mais de mim. Mas se eu negar, ela mata Derek como punição e descobre que mentir é meu padrão. E você vai oferecer o quê? Lena perguntou,
o coração em aceleração. Um terceiro caminho. Redenção. A chance de ela se virar contra Volko. Cassandra Valley não sempre foi ruim. Foi quebrada pelo sistema que nós todos servimos. Talvez, se eu restaurar o que resta de humanidade nela, ela será minha aliada. Você acredita que podemos ser salvos? Ela perguntou. Só se tentarmos. Porque se nem aqueles que amamos podem nos redimir, então nada mais vale a pena. Chegaram ao depósito sob um céu negro, cortado pelas luzes frias do porto. Dentro, Cassandra aguardava. Derek algemado. Arma apontada para sua cabeça. Naquele instante, Silas e Lena compreenderam. Haviam chegado ao ponto sem retorno. O confronto que definiria não apenas suas vidas, mas as de todos que caíram na engrenagem de espionagem, corrupção e amor proibido. Cassandra Valley estava diferente. Ou talvez Silas apenas a enxergasse agora com clareza, não pelos olhos do homem que a amou, mas pelos olhos de alguém que aprendeu que a maldade raramente nasce da maldade. Ela era magra, olheiras profundas marcando seus olhos. Tremores percorriam suas mãos enquanto a arma permanecia firme, apontada para Derek. Você veio, disse ela, e havia alívio na voz. Eu sabia que viria. Você sempre vem pelos seus. Deixe Derek ir, Cassandra. Silas caminhou calmamente, mãos visíveis. Eu sou quem você quer. Ele é apenas um homem velho. Vou fazer um acordo com você. Um acordo? Ela riu, mas o som quebrou em fissuras. Você acredita que temos algo a negociar? Acredito que você está cansada, disse ele, parando a alguns metros. 7 anos servindo Mikhail Volkov o corroeram. Mas a mulher que eu amei ainda existe, por baixo de todas essas cicatrizes. Não me faça amar você novamente, sussurrou Cassandra, lágrimas escorrendo. Não posso. Não com ordens de matá-lo. Não quando ele promete me libertar se eu conseguir isso. Volkov nunca libertará ninguém, Silas respondeu. Liberdade é morte para quem foi moldado apenas para servir. Mas eu posso oferecer algo melhor, redenção. Redenção é para os que merecem, respirou rígida, dedo no gatilho. Lena aproximou-se, firme ao lado de Silas. Você merece, disse. Foi vítima primeiro, manipulada, traída. Não escolheu ser má, apenas deixou que as circunstâncias a empurrassem. Ainda há tempo para mudar. Cassandra olhou para ela. Realmente olhou. Pela primeira vez, algo em seu rosto mudou. Algo quebrou. Mas não dano. Era rendição. Ela baixou a arma. Não posso fazer isso, murmurou. Não posso entregar Volkov. Se fizer, saberei que desperdicei minha vida servindo um homem que só quer poder. Prefiro morrer tentando fazer o certo. Silas avançou, libertando Derek das algemas. O homem mais velho caiu para frente, respirando pesadamente, mas vivo. Vivo era tudo que importava. Obrigado, sussurrou Derek a Cassandra, compreendendo a transformação instantânea. Não me agradeça, respondeu ela, erguendo a arma novamente. Mas desta vez, não era apontada para eles. Era apontada para si mesma. O que farei a seguir não é redenção. É o fim de uma história que deveria ter terminado há muito tempo. Cassandra, não. Silas estendeu a mão, impotente. Telefonarei para eles, disse ela, referindo-se aos homens de Volkov do lado de fora. Diria que você escapou. Que tentei detê-lo, mas foi rápido demais. Então desaparecerei antes que percebam que menti. Por quê? Lena perguntou. Por quê? Cassandra olhou para Silas, olhos recuperando um instante de suavidade que a vida nunca permitiu. Eu amo esse homem. E não é o tipo de amor que mata. É o tipo que salva. Em um movimento rápido, ela bloqueou a entrada do depósito. De fora, gritos e tiros ecoaram. Depois, silêncio absoluto. Silas correu à janela, mas Derek o segurou. Não olhe, sussurrou. Deixe que ela tenha essa última ação em seus próprios termos. Eles escaparam pelo cais, correndo pela escuridão de Brooklyn. As sirenes se aproximavam. Em minutos, encontrariam os corpos. Encontrariam Cassandra. Mas compreendiam, ela havia comprado tempo, e liberdade. Ela nos comprou liberdade, Silas murmurou, ajudando Derek a entrar no carro de Jameson. O hidroavião privado os esperava exatamente onde Derek havia dito.
Enquanto ganhavam altitude, Silas olhou para trás, para Manhattan, seu lar, prisão e paraíso perdido. Você se arrepende? Lena perguntou, segurando sua mão. Não, respondeu Silas. Cada traição, cada sacrifício, cada dor me trouxe a você. Valeu qualquer preço. Derek, atrás deles, murmurou. Cassandra Vale finalmente encontrou sua redenção. Não através da sobrevivência, mas pela escolha da morte. Que encontre a paz que nunca teve. Ao pousarem em Montreal, 3 horas depois, Silas e Lena eram oficialmente mortos. Não fisicamente, ainda respiravam, ainda existiam. Mas Silas Lennox, magnata de Wall Street, e Lena Duval, agente do FBI, haviam deixado de existir. Em seu lugar, nasceriam novos nomes. Novas histórias. Novas vidas, construídas fora do alcance do mundo que os havia quebrado. 6 meses depois, em uma pequena casa à beira do Oceano Pacífico, na Costa Rica, um casal vivia uma vida que parecia perfeitamente comum para qualquer observador casual. Ele era Thomas Lauren, consultor de negócios que trabalhava remotamente. Ela era Helena Rossi, artista com uma pequena galeria no pueblo local. Nunca mencionavam Nova York. Nunca mencionavam FBI, CIA, nem qualquer coisa que os havia tornado fugitivos pelo mundo. Mas à noite, deitados, ouvindo o oceano, sussurravam verdades que só eles podiam ouvir. Você sente o peso? Lena perguntava, dedos traçando seu rosto na escuridão. Sempre, Silas respondia. O peso de todos que deixamos para trás. Derek, Cassandra, Jameson, Marcos. Até aqueles que nunca conhecemos, destruídos pelas máquinas que servimos. Você se arrepende? Ele a beijava então, um beijo que era resposta e promessa ao mesmo tempo. Não de você. Nunca de você. Mas havia noites em que Lena acordava em meio a pesadelos. Perseguidores na porta, vidas desmoronando. Silas assegurava, não com palavras vazias, mas com presença silenciosa. Alguns medos não se curam. Apenas se partilham. Certa noite, Silas revelou notícias que chegavam por canais secretos. Derek havia feito um acordo com uma seção renegada da CIA, aquela que queria afastar-se das operações ilegais que testemunhou. Em troca do silêncio, Derek recebeu imunidade parcial. Estava vivo. Viajando. Finalmente em paz. E quanto a mim? Lena perguntou. Ainda me procuram? Oficialmente, você está morta, disse Silas. Um acidente de carro meses atrás. Corpo nunca encontrado. Ninguém mais procura. Então estamos livres. Não, sussurrou Silas, colocando sua mão sobre o coração dela. Mas estamos juntos. Para alguém que viveu uma vida no gelo, estar com você, mesmo no exílio, é a liberdade que sempre desejei. Um dia, Lena pintou algo que resumia tudo. 2 vultos, homem e mulher, de pé no precipício de um penhasco, observando o pôr do sol sobre um oceano infinito. A escuridão os cercava, mas também havia luz. Luz que só eles criavam um para o outro. Quando Silas viu a pintura, chorou. Pela primeira vez na vida adulta, Silas Lennox, o homem de gelo, deixou as lágrimas escorrerem. Somos nós? Perguntou. Sim, respondeu Lena. Sempre nós. A pintura foi pendurada, visível apenas para quem cruzasse aquele mundo privado. Arte, amor e redenção não precisavam de plateia. Bastava que fossem sentidos. Nos anos que se seguiram, eles construíram uma vida estranhamente normal, mas extraordinária. Abriram uma livraria. Adotaram 2 gatos vadios. Fecharam amizade com locais que nunca souberam suas verdadeiras histórias. Riam, comiam, dormiam e acordavam lado a lado, finalmente, em casa. Mas em noites de chuva, quando o oceano rugia, Lena olhava pela janela, olhos cheios de histórias não contadas. Silas a envolvia por trás, sussurrando palavras que se tornaram mantra. Nós sobrevivemos. Fugimos. E agora finalmente podemos viver. E Lena, aquela mulher que começou invisível, virava-se e beijava o homem que o gelo não podia conter. Reconhecimento mútuo. Não eram heróis, não eram salvadores. Eram 2 seres danificados, encontrados um no outro. O mundo que deixaram girava. Conspirações surgiam. Novos agentes, novas máquinas de morte. Mas Silas e Lena,
aqueles que queimaram tudo para se encontrarem, existiam agora em um mundo paralelo, não inteiramente real, mas genuinamente deles. Na última noite na casa à beira do oceano, Silas disse algo que nunca ouvirá. Obrigado. Por quê? Lena perguntou. Por ter coragem de não ser invisível comigo. Por amar-me apesar de tudo que sou. Por escolher este inferno comigo, quando podia escolher segurança. Sempre, respondeu Lena. Até o fim. Em qualquer nome, em qualquer país. Eu escolho você. Sempre. Quando deixaram a casa, deixaram apenas a pintura, 2 vultos, pôr do sol, oceano infinito. Para qualquer um que a encontrasse, apenas mais uma obra de arte. Para Silas e Lena, símbolo do compromisso. Eles não foram salvos pelo mundo. Foram salvos pela escuridão que abraçaram juntos. Na escuridão, descobriram, o amor verdadeiro não está em contos de fadas. Está nas sombras, nas margens, nos lugares que ninguém mais procura. Entre um patrão e sua empregada. Entre 2 seres que, contra todas as probabilidades, encontraram a única verdade que importava. Eles não eram invisíveis. Eles eram infinitos. Fim. Em uma vida de mentiras, uma única verdade é tudo que você precisa. E nós encontramos a nossa na escuridão. Não apesar dela, mas por causa dela. No gelo do seu coração, encontrei o fogo do meu. E juntos, queimamos o mundo para recriá-lo como um lugar onde 2 fantasmas finalmente puderam viver como seres reais. Lena e Silas. Esta é a história de Silas e Lena. 2 seres que descobriram que o amor verdadeiro não vive nos finais felizes dos contos de fadas. Ele vive nas sombras. Nas margens. Nos lugares que ninguém procura. Se esta história tocou você tanto quanto esperamos, deixa um like, comente qual foi sua cena favorita, e se inscreve no canal para mais histórias que vão mexer com sua mente e seu coração. Nos vemos no próximo episódio. Bye bye.